convidado de hoje, o Alexandre Despontin. Alexandre, que é CEO e fundador da Mérito Investimentos. Muito boa tarde, Alexandre. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Olá, muito boa tarde, viu? Prazer aí participar aqui do Closing da BMC contigo, viu? Prazeraço todo nosso. Alexandre, vamos falar um pouquinho do setor imobiliário, já que a gente está falando de Selic, né, que a previsão do Boletim Focus é de uma redução progressiva da Selic até o final do ano. Alexandre, o que vocês estão esperando para o setor imobiliário como um todo, considerando que a Selic está em perspectiva de redução progressiva, mas ao mesmo tempo o brasileiro está super endividado e dificilmente consegue adquirir um imóvel próprio, né? Consegue ter um gasto tão importante como aquele de imóvel que necessariamente precisa financiar. Então, qual o cenário que vocês estão vendo para os próximos meses no mercado imobiliário? O que a gente olha aqui nos nossos cenários que a gente tem estudado ao longo dos anos, tá? Que o setor imobiliário ele é bem cíclico, tá? Você sempre tem um momento de euforia e um momento de não euforia, né? E normalmente esses ciclos eles se casam muito bem ali com o aumento das taxas de juros e com a redução das taxas de juros, né? Normalmente esse momento de euforia do mercado imobiliário ele acontece pós a redução das taxas de juros, tá? Então, nesse primeiro momento que a gente vai iniciar essa redução e o início desse ciclo da euforia, a gente encontra normalmente as melhores oportunidades e é ali que quando você tem os melhores imóveis para você comprar, né? Onde você tem uma demanda que vai aparecer, mas você ainda não tem aquela elevação tanto dos preços dos imóveis, que acontece mais no ciclo da euforia, que já passou alguns meses, alguns anos, que o juros já baixou e está num patamar bem mais baixo, né? Então, a gente está imaginando aí que para os próximos meses, as pessoas que vão ter um crédito, né, que vão ter uma disponibilidade de fazer uma aquisição de imóvel, que vão conseguir fazer as melhores compras ali bem no início desse ciclo da euforia, tá? Então, essa que é a nossa percepção. Isso vai acontecer conforme essa taxa de juros for caindo aí ao longo do tempo, né? Então, esse deve ser ali, provavelmente, esse começo do ano que vem, o final desse ano, os melhores momentos assim, para a gente procurar e fazer a aquisição de um imóvel. Pois é, e no caso dos fundos imobiliários, o que vocês estão vendo também para o mercado, né? Mercado acionário, ou melhor, mercado de cotas, né, de fundos imobiliários. Como está a percepção de vocês, considerando que o IFIX, né, teve uma alta recentemente, que esperar para o mercado de fundos imobiliários, em termos de valorização dos papéis e também, eventualmente, rentabilidade deles, né, de proventos distribuídos? Está bem atrelado, né? Então, como comentei, né, esse fluxo de baixa de juros e de euforia, ele também acontece para os fundos imobiliários também. Só que ele tem uma resposta muito mais rápida, né? Então, hoje a gente já tem as taxas de juros futuras caindo forte, né? Os indicadores, já temos aí as taxas das NTNBs também reduzindo bastante nos últimos meses, né? E com o corte da taxa Selic, que é quando a pessoa física, que é o principal investidor aí do fundo imobiliário, perceber que esse juros está caindo mesmo, que daí ele vai ver que o CDB dele está rendendo menos do que rendia antes, ele começa a procurar outros ativos para investir, a gente vai ver essa evolução, esse crescimento aí do valor das cotas de fundos imobiliários. Isso aí reflete, né, em rentabilidade para os fundos, né? Porque tem outros fundos que investem em cotas de fundos que vão ter rentabilidade, vão aumentar os dividendos, né? Com novos dividendos, né, os gestores conseguem, então, fazer novas ofertas, novas captações, entrando mais recursos dentro desses fundos. Esses fundos conseguem investir mais no mercado imobiliário e aí inicia-se todo um ciclo de compra de imóveis, né, de valorização dos imóveis. Isso reflete também em valorização para os fundos imobiliários, né? Então, é um ciclo Claro. que se retroalimenta, assim, né? Claro, claro. E no ponto de vista do mercado de imóveis populares, né? Isso te pergunto porque são muito atrelados esses imóveis também a empresas listadas na bolsa, né? Por exemplo, a MRV, uma grande construtora, mas não apenas ela, outras também. O que vocês estão achando desse segmento com a volta do programa Minha Casa Minha Vida, com mais recursos, segundo aquilo que o governo gostaria de fazer? Será que o brasileiro médio, especialmente de classes mais baixas, teria recursos para adquirir um imóvel, mesmo que subsidiado pelo governo federal? Esse governo, né,
que iniciou agora no começo do ano, ele enfatizou bastante, né, a preocupação dele com o mercado imobiliário. Ele já nos primeiros meses ali de governo, ele anunciou algumas mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, e acho que agora no último mês ele já deu, acho que praticamente todas as regras escritas, né, de como que ele vai funcionar. Uma regra que ele aumentou o valor dos imóveis que podem entrar no programa, se não me engano, nas capitais, passou de 265 mil para um imóvel até de 350 mil, então você vê que foi um salto de quase 50% ali no valor do imóvel, que hoje esse imóvel pode ser enquadrado no Minha Casa Minha Vida, isso com certeza vai impulsionar ali o setor, tá? Então, antigamente um produto que ele era classificado ali como média baixa, hoje ele vai poder também participar também do programa, né? E isso faz com que o cliente final ele possa comprar um imóvel antes a uma taxa de 10%, 11% ao ano, e consiga agora comprar esse mesmo imóvel com uma taxa de 7%, 8%. Isso vai representar ali, em termos de custo de parcela, uma redução de 20%, 25%. Então, isso vai dar um impulso ainda maior ali para a comercialização dessas unidades, né? Claro, claro. Agora, só para terminar também essa questão dos imóveis, quanto que, assim, a pergunta para a gente entender também quanto que essa baixa da Selic influencia também, por exemplo, os aluguéis, né? Quanto que a redução da Selic acaba afetando o valor dos aluguéis para cima ou para baixo, dependendo se ela subir ou cair? Hoje, normalmente, os aluguéis, né, eles estão atrelados ali a 5%, 6% do valor do imóvel, que é normalmente um valor médio do que os locatários cobram de aluguéis para o seu imóvel residencial, né? Se você tem os juros muito mais caro do que essa taxa de aluguel, isso de certa forma incentiva as pessoas a alugarem o imóvel e não comprar não comprar e ter ele próprio, né? Com a redução da taxa de juros, né, saindo ali do Selic dos 13 e pouco, indo para uma casa de 7, 8, que a gente imagina que volte, né, a gente vai ter de novo essa procura das famílias de imaginar que vale a pena comprar o imóvel, pagar uns juros, do que ficar pagando aluguel e no final ele ter o seu bem próprio, né? Então esse ciclo também acontece nos aluguéis, né? Quando a gente tem uma queda na taxa de juros, provavelmente vão ter menos pessoas procurando imóvel para alugar, a gente vai ter mais pessoas querendo comprar imóvel. Normalmente essa taxa de aluguel, elas deixam de subir tanto ou até tem alguma redução, que acaba ficando um pouco mais de imóveis com uma dificuldade de alugar. Entendi. Agora, vamos rapidinho, já volto com você, Alexandre. Estou vendo aqui que está chegando muita notícia em última hora, mas já voltamos para terminar nosso papo, porque agora são 4 horas e 25 minutos, giro rápido aqui do mercado, a bolsa que está perdendo força, 0,18%, 117.917 pontos para o Ibovespa, ação que mais sobe, Raizen, 2,70%, Alpargatas, 2,53%, agora Santander sobe 2,59%, Redditor 2,53%, pior do dia hoje é BRF, 3,82% de queda, IRB 3,07%, Localweb 2,95%. O dólar, por sua vez, está perdendo força na sua alta, deixa eu ver aqui no nosso profit, dólar que agora não, volta a subir ainda mais, 0,31%, R$ 4,81 para o dólar. A Petrobras cai 0,31%, R$ 28,96. A Vale cai 1,22%, R$ 67,77. Deixa eu ver se temos de novo o nosso Alexandre. Não, antes disso, desculpa, gente, antes disso, o petróleo está também fechando em queda 1,79%, 78 dólares e 45 centavos. E temos a bolsa lá em Dalian, minério de ferro, que fechou em queda, então, 0,6%, SP500 e Nasdaq e Dow Jones, que estão operando em alta. Dow Jones 0,37% de alta, SP500 0,51% e Nasdaq 1,04%. Voltando ao nosso convidado, Alexandre Despontin, CEO e fundador da Mérito Investimentos. Alexandre, então, terminando também o nosso papo aqui, a questão do crédito também.
os certificados de recebíveis imobiliários, né, os CRIs, são um dos instrumentos mais utilizados pela indústria do mercado imobiliário, do setor imobiliário, para financiar as suas obras. Parte é também utilizado via poupança, né, principalmente pela Caixa Econômica Federal, para financiar essas obras, mas os CRIs também são papéis importantes, são um gatilho, né, para a atratividade dos fundos. Como estão, nesse momento, os CRIs? Como é que está a inadimplência nesse momento e a rentabilidade deles está interessante em um mercado tão adverso como o atual? Os papéis de CRIs, eles passaram um pouco de crise ali no começo do ano, né? A gente teve vários anúncios de CRIs que entraram ou consumindo um pouco do fundo de reserva, ou entrando com algum tipo de parcelamento ali das parcelas que o CRI precisava pagar. Ele teve alguma renegociação dessas parcelas, né? Mas acho que esses foram alguns pontos pontuais que aconteceram no começo do ano por conta do cenário de pouca crise que o país estava se enfrentando e essa alta de juros que a gente está imaginando que já está sendo reduzida, né? Eu acho que perdemos o nosso convidado. Daqui a pouco ele está de volta conosco. Enquanto isso, vamos continuar com o nosso noticiário. Nosso convidado, o Alexandre Despontin, CEO da Mérito Investimentos, daqui a pouco volta. Está falando dos CRIs também, que é um papel muito interessante para o investidor pessoa física. Balança comercial da China, a gente falando de novo de China, teve um desempenho pior do que o esperado pelos analistas no mês de junho. Dados foram divulgados pela Administração Geral de Alfândegas do país e o superávit, então, foi menor do que o esperado. Hoje se temos de volta o Alexandre Despontin, daqui a pouquinho está de volta. Então, continuando o nosso noticiário, falando de Volkswagen. Volkswagen anunciou nesta segunda-feira a suspensão de 800 contratos de trabalho aqui em São Paulo. Antes de falar de Volkswagen, vamos voltar com o nosso convidado, Alexandre Despontin. Deixa eu ver se está conosco aqui. Aqui, está conosco. Alexandre, agora voltando, sim, então. A internet caiu agora um sim. minutinho. Nosso raciocínio sobre os CRIs, então, estava falando. Como é que está a rentabilidade, como é que está a inadimplência desse produto financeiro? Esse produto no começo do ano a gente teve alguns eventos de não pagamento, alguns eventos de renegociação desses CRIs, tá? Provavelmente influenciado pelo início do ano, vários anúncios também que foram impactados ali com a Light, com a Americanas, né? Que fizeram com que os bancos ficassem um pouco mais seletivos, né? E de certa forma apertaram um pouco essas empresas que tinham CRIs e também de certa forma não conseguiram honrar esses pagamentos, né? Mas acho que o pior dessa história já passou, né? Acho que esses CRIs tiveram as suas renegociações ou está tendo o acesso ali das suas garantias, né? Por ser um ativo ali com um ativo real, normalmente é um papel que ele tem uma recuperação de um bom valor pelo esse investimento, né? Então ele acaba sendo um título de crédito que você tem uma boa recuperação. Mas existem diversos CRIs que dão certo, né? Fundos imobiliários que têm bastante CRIs em sua carteira, e esses eventos assim de inadimplência, eles de vez em quando acontecem, e o gestor precisa ter aquela habilidade de poder fazer essa recuperação, essa renegociação, e poder fazer com que esses ativos voltem a ter boas rentabilidades, né? Então, é um segmento interessante de fundos imobiliários, né? Cerca de 30%, 40% aí dos fundos são fundos que investem em CRIs, tá? E são um segmento importante aí para todos os fundos imobiliários. Mas o que vocês estão achando? Nesse momento, vale mais a pena um fundo imobiliário, um fundo de papel, ou seja, esse fundo que investe, fundo de fundos, fundos de CRIs, entre outros, ou vale a pena o velho e tradicional fundo imobiliário que investe no tijolo mesmo? O que está rendendo mais e onde está o risco menor, né, para o cotista? Para o cotista, aqueles ativos com menos risco são os ativos de fundos de tijolos, tá? E também fundos de fundos também, porque normalmente são fundos que têm uma cesta de outros fundos, então deixa o seu portfólio ele bem menos específico num ativo só, né?
Os fundos de CRIs, você tem ali sempre uma rentabilidade sempre atrelada com uma inflação, né? E como hoje a gente está vendo a inflação reduzindo, né, provavelmente esses títulos devem render um pouco menos nesse ciclo aí de baixa de inflação. Então, hoje, aqui pela Mérito, a nossa análise aqui de quais seriam os fundos que devem ser a bola da vez desse começo do fluxo, deve ser os fundos de fundos, deve ser os fundos de tijolos e fundos que participam ali de desenvolvimento de empreendimentos imobiliários que tem ali os imóveis dentro da sua carteira, né? Alexandre, falando do mercado imobiliário, falamos então de fundos de investimentos, falamos de crédito, falamos também de mercado de habitação popular. Eu só queria perguntar 2 pontos para você também. Um é sobre os fundos imobiliários que atuam no setor de logística. Como estão operando, como está o segmento nesse momento pós-pandêmico, quando durante a pandemia explodiram de dar dinheiro a esses fundos, agora já estão, especialmente após o escândalo Americanas, um pouco mais cautelosos. E o segundo ponto também que eu queria te perguntar é sobre fusões e aquisições nesse ambiente de fundos e do mercado imobiliário como um todo. O que você está vendo nesses 2 pontos? Tá. Sobre os fundos de logística, né? A gente teve realmente uma euforia após a pandemia, né? Você teve que mover toda essa cadeia que antes era muito presencial nas compras, elas acabaram sendo um pouco mais virtuais e as entregas elas precisaram acontecer de uma certa forma mais rápida para os clientes, então isso impulsionou todo o setor de logística aqui do país, que teve um momento ali de euforia ali no final da pandemia, mas acho que hoje ele já está num ciclo mais constante do que normalmente a gente via nos outros anos pós-pandemia, tá? Então hoje a gente não tem tanta essa euforia que tinha antes, mas são ativos de tijolos, né? São ativos de fundos bem estáveis, bem rentáveis, que correm um menor risco em relação a algum outro tipo de fundo, né? Então, acho que para o setor de logística não vislumbra assim, tanto o crescimento como a gente viu ali no início da pandemia, mas acho que avalia um crescimento mais normal que a gente viu nos anos antes, tá? Pois é, e agora, último ponto também que queria comentar contigo. O mercado imobiliário está crescendo, voltando a crescer, mas esse crescimento é limitado às capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, ou também está presente no interior do Brasil, em outras cidades, né? A gente tem casos extremos, de um lado, Balneário Camboriú, com 1 metro quadrado que não para de crescer, mas, por outro lado, o interior dos estados não tem a mesma valorização tão elevada e a mesma pujança do setor, né? Qual é a visão de vocês? Nossa visão é que o crescimento ele tem ali as suas particularidades em cada cidade, tá? Mas se você tem ali o país como um todo tendo um crescimento generalizado, né? Acho que todas as cidades devem ter ali seu crescimento imobiliário. O que a gente identificou nos últimos 2, 3 anos? Não, perdemos de novo o Alexandre, então vamos continuando o nosso noticiário. Hoje está difícil, a internet por aqui está difícil, gente, mas não desistimos, então continuando o nosso noticiário, falando de Volkswagen. A gente estava começando a falar de Volkswagen no outro bloco, vamos continuar o nosso assunto. Volkswagen anunciou nessa segunda-feira a suspensão de 800 contratos de metalúrgicos que trabalham na fábrica de Taubaté, aqui em São Paulo. A suspensão vai começar a partir do dia 1º de agosto, por um período de 2 a 5 meses. E essas suspensões foram informadas pela montadora, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, em viés de adequação da produção ao mercado, apesar do setor recentemente ter sido beneficiado por incentivos para a compra de novos carros pelo governo federal. E, além disso, a montadora informou que, após o incentivo do governo, não adotaria a suspensão de contratos de trabalho nesse
deste ano. Segundo os sindicatos, a Volkswagen emprega 1.300 funcionários na fábrica de Taubaté, onde é produzido o modelo Polo Track. Segundo a Associação de Concessionários, a Fenabrave, o Polo Track é o segundo modelo mais vendido no acumulado do ano, com 37,7 mil unidades que foram comercializadas de janeiro até o final de junho, ficando atrás somente do Onix da General Motors, com 44,1 mil unidades. Agora, a fábrica, então, protocolou esse layoff a partir do dia 1º de agosto, 2 meses de duração. A montadora não deu mais detalhes. Vamos ver, então, o que vai acontecer. Lembrando, gente, que essa ferramenta de flexibilização é prevista em acordo coletivo firmado entre os sindicatos e os funcionários da montadora. O vice-presidente da República e também ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, lembramos que tinha anunciado no início de julho o fim do programa de carros populares, incentivos para carros populares, programa de incentivos que ele considerou um sucesso, mas que, na verdade, não impediu para a Volkswagen e para outras empresas também suspenderem a produção, mesmo se houveram 150 mil unidades emplacadas. Voltando com o nosso Alexandre Despontin, vamos ver se agora a internet segura para terminar a resposta sobre o mercado imobiliário nas capitais e no interior. Alexandre, vamos lá, voltando ao raciocínio, tentando se a gente terminar, tentando ver se a gente consegue terminar esse papo. Bom, então, como estava comentando, né, o crescimento do país generalizado, ele faz com que, generalizadamente, todas as regiões do país tenham ali seu crescimento, né? E nesses últimos anos, o que a gente identificou, né? Normalmente as cidades que tenham um pouco mais de economia ligado ao agronegócio, que teve os seus maiores crescimentos imobiliários, tá? Então, você vê um pouco da região central do país, onde tem bastante operação imobiliária, teve um crescimento bem relevante, né? E todas as cidades ali que a gente sentiu que teve alguma empresa, teve algum outro tipo de setor que teve uma alavancagem, isso também levou a uma melhor atividade ali do mercado imobiliário, tá? Claro, claro. Vamos ver então o que vai acontecer e como o mercado imobiliário vai reagir, e voltaremos a falar com certeza com Alexandre Despontin, que é CEO e fundador da Mérito Investimentos. Muito obrigado, Alexandre. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, viu?